Estamos aqui para dar sequência à nossa matéria Teologia, Deus, o Espírito Santo. Nas últimas duas aulas, nós examinamos os Evangelhos para perceber a presença do Espírito Santo desde o início, do momento em que Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria, a presença do Espírito Santo. Nós examinamos os textos que falaram acerca da anunciação do anjo, anunciando da parte de Deus o nascimento de Jesus Cristo, tanto para José como para Maria. E examinamos também aquela porção do Evangelho de Lucas, que nos fala sobre o momento no qual Jesus Cristo é ainda bebezinho, nos seus primeiros dias de vida, de acordo com o que prescrevia a lei de Moisés, Jesus Cristo é apresentado ao templo. E ali nós temos um lindo momento no qual Simeão, cheio do Espírito Santo, das promessas feitas pelo Espírito Santo, na expectativa gerada pelo Espírito Santo no seu coração, no sentido de que ele veria a redenção de Israel, o cumprimento das profecias. Em outras palavras, o Espírito Santo colocou no coração de Simeão a esperança e a certeza de que ele iria ter a oportunidade de ver o Messias predito lá na profecia de Isaías. E vemos então Simeão louvando a Deus e também profetizando, falando a respeito de fatos que envolveriam a vida de Jesus. Naquela passagem vimos também Ana, uma senhora já idosa, viúva, que a maior parte da sua vida viveu a sua viuvez, mas não em angústia e tristeza, mas em oração, no templo, buscando ao Senhor, adorando e também cheia de alegria, compartilha aquilo que estava sendo falado a respeito de Jesus. Vemos que Jesus cresceu em graça, em beleza, em inteligência, enfim, teve um desenvolvimento completo, cresceu diante dos olhos dos homens e diante dos olhos do Pai, de Deus. Ou seja, é a mesma coisa que nós devemos buscar, um crescimento completo. Não apenas um crescimento visível, mas um crescimento na presença de Deus. E essa obra de crescimento é o Espírito Santo que opera. Finalmente, apenas para trazer à memória aquilo que nós vimos nas duas aulas anteriores, vimos também a respeito de Jesus Cristo, já na sua pré-adolescência, na sua experiência de aprendizado e seu desenvolvimento, aquele momento quando ele, juntamente com seus pais, vai lá a Jerusalém para aqueles dias de festa, e durante aquele período todo ele vai para o templo e ali se assenta com os doutores e os ouve e faz perguntas e ouve. E nós vemos então a presença do Espírito Santo. Temos visto isto, que Jesus Cristo, na condição de homem, ele foi um homem cheio do Espírito Santo e, por outro lado, a obra do Espírito Santo é uma obra centralizada na pessoa de Cristo. Isto é algo que nós precisamos repetir e gravarmos bem na nossa mente. A obra do Espírito Santo, ela é centralizada na pessoa de Cristo. É uma obra cristocêntrica. Não há como falarmos do Espírito Santo ou do seu agir ou da sua obra sem estarmos pensando na pessoa de Cristo. A grande obra do Espírito Santo hoje é revelar Jesus Cristo aos corações, buscar e salvar o perdido.
Jesus Cristo disse que essa era a sua missão. Jesus disse, olha, eu vim buscar e salvar o perdido. Nós, você e eu, que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós que vivemos pelo Evangelho e não pelo espírito da religião, nós que temos o Espírito Santo, temos o próprio Deus morando em nós, nós somos corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, também temos a mesma missão, buscar e salvar o perdido. E esta é uma obra que o Espírito Santo faz através de nós. Hoje nós vamos examinar mais algumas passagens do início do ministério de Jesus Cristo, que nos mostram claramente a presença do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Nós temos aqui, vamos abrir em Marcos capítulo 1, versículo 9 até o versículo de número 11. Marcos capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11. Que diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então ouviu uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Esta passagem, ela é assim maravilhosa, porque ela nos apresenta o Deus triuno em uma só passagem. Nós temos aqui a pessoa de Jesus Cristo, que no início do seu ministério, ele vai ser batizado por João no Rio Jordão. João estava pregando o batismo de arrependimento. Jesus, ele não tinha nada do que se arrepender, mas só que havia uma cerimônia, digamos assim, algumas cerimônias que eram feitas quando alguém estava para iniciar um ministério específico, quando estava para iniciar um ministério profético, quando estava para iniciar o seu ministério, digamos assim, até como rei, a função de rei. Então havia algumas cerimônias como a unção com óleo e outras. Então é nesta perspectiva que nós vemos o batismo de Jesus. Inclusive ele diz que a João, quando em outra passagem ele se chega até João para ser batizado, e João fala, não sou eu que tenho que batizá-lo, mas é o Senhor que precisa me batizar. Porque João Batista entendia que ele, sim, João, era um pecador que precisava de arrependimento e precisava ali da misericórdia do Senhor Jesus sobre a sua vida. Mas Jesus explica, é necessário que nós cumpramos a lei e os profetas. Em outras palavras, Jesus deixa João entender que Jesus não estava ali para receber um batismo de arrependimento, mas Jesus estava ali num ato, digamos assim, profético, cerimonial, que marcava o início do ministério público de Jesus Cristo. Mas o ponto aqui é que nós temos Jesus, que é Deus, o Filho, o Deus eterno, o Verbo que se fez carne. Lembre-se lá do Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então é a Bíblia que fala que Jesus Cristo é Deus, estava no princípio com Deus, era Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E diz que Jesus, que é eternamente Deus, se fez carne. Deus é um Deus
de milagres. E então nós temos aqui Jesus Cristo vindo para ser batizado. E diz o versículo 10, que logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então nós temos aqui também a figura, a presença, né? Não simplesmente a figura, mas a presença do Espírito Santo, que aqui se manifesta na forma de uma pomba, né? Que, diz o texto, rasga-se os céus e então vem o Espírito Santo como uma pomba e desce sobre a pessoa de Jesus Cristo. E temos dito que o Espírito Santo, ele ungiu Jesus para esta obra. A Confissão de Fé de Westminster, quando fala a respeito de Cristo, menciona exatamente isto, que Deus ungiu a Jesus Cristo de uma forma toda especial para que ele pudesse cumprir o seu papel, cumprir a sua função de Salvador, a sua função como Cristo, como aquele que haveria de vir para restaurar a comunhão com Deus, todas as coisas. Se você parar para pensar, a obra de Jesus foi uma experiência difícil. E antes que alguém pergunte, olha, mas essa matéria, ela é sobre o Espírito Santo ou é sobre Jesus? Aí eu volto a dizer, a obra do Espírito Santo e a obra de Jesus, elas se completam e elas estão tão entrelaçadas que não há como você falar de uma sem falar de outra, não há como você entender uma sem entender a outra. Não tem como eu separar aqui a obra do Espírito Santo e querer entendê-la sem a obra de Jesus Cristo. E também o contrário, não tem como eu compreender perfeitamente a obra de Jesus se eu não compreendo quão importante foi o Espírito Santo nessa obra. Então, voltando ao que eu estava falando, Jesus Cristo, 100% homem, homem perfeito, sem pecado, 100% Deus também, o grande mistério, o grande milagre aí da encarnação. Jesus Cristo teve uma experiência difícil. Sim, porque mesmo sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas se esvaziou, diz a palavra. Se esvaziou como? Não que ele deixou de ser Deus, deixou a divindade dele lá no paraíso. Não, se esvaziou no sentido de que por um período de tempo, que como nós já estudamos, chamamos de período de humilhação, que vai do seu nascimento até morte e ressurreição, nesse período de humilhação, Jesus, ele abre mão do direito e da possibilidade de usar todo o seu poder como Deus. Ele se esvazia para que ele pudesse sentir realmente o que é ser um ser humano. Jesus sabe o que é ser um ser humano. Ele sabe o que é ser um homem, uma mulher, uma pessoa de carne e osso, como nós costumamos a dizer, um ser humano como eu, como vocês que estão aí participando desta aula. E para Jesus foi algo difícil a sua caminhada aqui. Às vezes a gente pensa, não, Jesus Cristo, por ser Deus, ele era totalmente alegre, feliz e etc. Sim, a alegria do Senhor é a nossa força, mas a Bíblia também nos fala que Jesus chorou. Jesus chorou. Há tantos momentos que fala de Jesus até mesmo se indignando, passando angústias por causa de tantas coisas que ele estava vendo. Às vezes eu fico pensando que muitas vezes nós, eu, você, que somos pecadores, que carecemos da graça e da misericórdia de Deus, quantas vezes nós não sentimos como
vamos dizer, um peso viver no mundo tal como ele está. Quantas vezes nós não achamos assim que difícil viver num mundo onde você vê miséria, você vê tantas atrocidades, gente sendo morta, crimes, opressão, violência contra as mulheres, tráfico de seres humanos, né? Eu estou falando de escravidão mesmo, uma das coisas que mais movimenta dinheiro no mundo do crime, né? Primeiro vem venda de armas, segundo a venda de drogas, depois a venda de seres humanos. E se fôssemos falar essas coisas e tantas outras que a gente vê, isso já mexe com o nosso coração, nós que somos pecadores. Agora imagine Jesus Cristo, pense em Jesus Cristo, santo, perfeito, sem pecado, puro, a pessoa mais maravilhosa que já caminhou pela face da terra, tendo que conviver dia a dia com todos aqueles problemas, tendo que conviver com pessoas que não criam nele, tendo que conviver com pessoas que o rejeitavam. Quão difícil foi a experiência do Senhor Jesus Cristo. Quão difícil foi essa experiência. E nesse contexto é que nós entendemos um aspecto importantíssimo do Espírito Santo na vida de Jesus. Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Como homem, vamos lembrar, estamos falando aqui deste grande milagre que foi a encarnação de Cristo, um milagre do Deus eterno se tornando homem na pessoa do Filho, Deus Filho se tornando homem, o Verbo se tornando carne, permanecendo, sendo 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. E como homem, Jesus tinha essa necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. E não apenas a necessidade, mas esse é o alvo de todo ser humano. Todo ser humano, todos os seres humanos foram criados para serem moradia de Deus. Tivemos o problema do pecado, rebelião, os homens se afastaram de Deus e por estar longe de Deus é que a humanidade vive nessa angústia que nós vemos correndo atrás do vento, correndo atrás do nada, mas todo ser humano foi criado para ser habitação de Deus. Todo ser humano foi criado para ter dentro de si o Espírito Santo vivendo, movendo, o próprio Deus habitando em si. Jesus Cristo não foi diferente. Como ser humano perfeito, Jesus veio ao mundo e como homem perfeito também tinha ele este alvo e essa necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo. E é no batismo, que essa presença do Espírito Santo se torna assim visível aos olhos de todos. Como nós vimos nas aulas anteriores, o Espírito Santo já está presente desde o início, gerando Jesus Cristo no ventre de Maria, sem a necessidade da célula de Maria, sem a necessidade da célula de José. Deus gerou e colocou no ventre de Maria ali Jesus Cristo, que se desenvolveu então normalmente e nasceu de uma virgem, como havia sido profetizado. Então, desde o início, o Espírito Santo já está presente, mas aqui nós vemos o Espírito Santo, então, de uma forma visível e maravilhosa, podendo ser visto. E o versículo 11
Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Nós vemos aqui então a voz do Pai. Então, para aqueles que têm a dificuldade com esse conceito de Deus que é um só Deus, há um só Deus. E Deus é único. Nós somos monoteístas, cremos em um Deus apenas. Para aqueles que têm dificuldade com o fato de que Deus é um, mas ao mesmo tempo, dentro desse Deus único há essa pluralidade. Essa passagem é maravilhosa porque ela mostra essas três pessoas, como a teologia cristã define, três pessoas iguais em poder, honra e glória. Mas nós vemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só passagem. Ou seguindo aqui a sequência do próprio texto bíblico, nós temos o Filho, o Espírito Santo e o Pai. E podemos tirar aqui uma lição prática muito boa para mim e para você. Presta atenção. Quando eu falo presta atenção é porque eu sou professor há muito tempo. Então eu sei que às vezes quando a gente está falando aqui, alguns alunos às vezes desviam a atenção, alguns às vezes cochilam, trabalhou o dia inteiro e agora se sente meio cansado. Quem sabe está assistindo essa aula no horário da tarde, né? E está quente, aí dá aquele sono, mas não dorme não. Acorda, preste atenção nesse fato tão importante, que nessa lição tão preciosa que o texto aqui nos coloca. O texto, ele mostra, voltando, Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus falando a Jesus, declarando: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha só, Deus, ele tem o seu prazer em Jesus Cristo. Jesus é o Filho que agrada a Deus. E nós, eu e você, de nós mesmos, nós não temos como agradar a Deus. O profeta diz que as nossas justiças são diante de Deus como trapos de imundícia. Ou seja, as nossas justiças, aquilo que nós achamos que é bom, é um trapo de imundícia diante de Deus. Ou seja, de nós mesmos, nós não temos nada que agrade a Deus. Mas Jesus é o Filho em quem Deus tem todo o seu prazer. Qual que é o segredo, então? O segredo, então, é Jesus vivendo em nós e agradando ao Pai. Em outras palavras, nós temos uma vida que agrada ao Pai quando nos colocamos realmente na posição de corpo de Cristo. Nós agradamos a Deus quando Jesus está vivendo em nós. Então, esta é uma boa oração para estarmos fazendo constantemente, pedindo: Senhor Jesus Cristo, o Senhor que é Deus eterno, Deus de graça, Deus de misericórdia, viva através de mim e agrade ao Pai. Agrade ao Pai através de mim. Então, nós agradamos o Pai. Deus, ele tem o seu prazer, não no Ezequias, não na Maria, não no Joaquim, não no Anderson, não na Ana. Deus, ele tem o seu prazer em Jesus Cristo. Agora, como nós temos falado desde o início, quem é aquele que tem como ministério fazer com que a pessoa de Cristo, as virtudes, a qualidade, as características de Jesus, o homem perfeito, o Filho perfeito, possam ser vistas em nós? Quem? O Espírito Santo. Este é o ministério do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. É fazer com que Jesus Cristo
seja visto através de nós. E assim o Pai olhe para nós e o Pai tenha seu grande prazer através das nossas vidas. Então, eu insisto nesse ponto, não fazendo crítica a quem quer que seja, o objetivo não é fazer crítica, mas é nos ajudar a pensar, certo? Eu gosto quando alguém, de uma forma adequada, chega e me faz pensar sobre algumas atitudes ou alguma maneira que eu tenha de pensar nessa ou naquela área e me faz questionar, e me faz voltar para a Bíblia, e me faz orar sobre isso. Eu gosto porque é assim que você cresce. Se você não tem essa abertura na sua vida, você não vai crescer. Mas o ponto que eu estava colocando era esse aqui. Tem pessoas que pensam na obra do Espírito Santo como algo assim, como gostam de dizer, algo do sobrenatural. Então o Espírito Santo ele vem e daí coisas assim sobrenaturais acontecem. Em certa medida, né, tudo é natural e tudo é sobrenatural. O fato de você estar vivendo, estar respirando, isso é algo natural, mas é algo sobrenatural porque é Deus que está te sustentando, certo? Mas algumas pessoas, e você sabe do que eu estou falando, né? Algumas pessoas elas pensam que o Espírito Santo tem a ver apenas com o extraordinário, os milagres, isso, aquilo, certo? Mas, à luz das Escrituras, o maior, o grande milagre que o Espírito Santo ele realiza na sua vida, na minha vida, dia a dia, é fazer com que a pessoa de Jesus Cristo seja vista em nós. Que grande milagre! É um milagre, só por milagre mesmo que alguém vai poder olhar para mim e perceber características da pessoa de Jesus Cristo. É só por milagre que alguém vai se aproximar de você e vai poder sentir o bom perfume de Cristo. Mas é este grande milagre que o Espírito Santo ele está operando. E essa passagem, então, nos faz pensar sobre isso. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Que coisa maravilhosa! Mas quando nós continuamos aqui a leitura do texto de Marcos, podemos ler isso em Marcos 12, 13, diz o texto: E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Nós temos aqui a mesma passagem apresentada também no livro de Mateus, Mateus capítulo 4, quando diz: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito:
aos seus anjos, dará ordem a seu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Esta passagem acerca da tentação de Jesus Cristo, ela também está aqui no capítulo 4 de Lucas, Lucas 4:1, que diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Voltou do Jordão, aqui uma referência ao seu batismo, né? Uma referência ao seu batismo. Mateus fala sobre o batismo de Jesus também, da mesma forma que nós vimos em Marcos, ou seja, Jesus vai ao encontro de João Batista, é batizado, quando ele sai da água, o céu se abre e é visto, João vê o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele, vindo como se fosse uma pomba, e a mesma voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho o meu prazer. E Lucas então nos dá esse detalhe. Lucas, ele diz que Jesus, então, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. O Jordão foi aquele momento no qual Jesus Cristo teve essa experiência visível, digamos assim, de ser ungido pelo Espírito Santo para iniciar o seu ministério público. E aqui diz o texto que após esse momento ele foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Vamos nos deter por um momento nesse texto. E não há problema de nós meditarmos apenas sobre uma parte desse texto e, se for necessário, continuarmos na próxima aula. O importante que nós estamos procurando mostrar para você é que todos esses ensinamentos maravilhosos, eles estão na Bíblia. Eu poderia estar licionando esse mesmo curso, como eu já fiz em outras ocasiões, poderia estar estudando esse curso aqui, citando vários autores, vários teólogos, livros de teologia sistemática, desse autor, daquele autor, e graças a Deus por esses homens que gastam tempo lendo e depois colocam ali tudo já bem explicadinho, né, para nós. Graças a Deus por isso, porque nos auxilia bastante. Mas para este curso nós estamos fazendo questão de estarmos meditando em todos esses aspectos da obra de Deus e da obra do Espírito Santo a partir da Bíblia. E isso nós fazemos para que você, pegando a Bíblia, lendo o texto, você então seja capaz de pensar nesses aspectos. Mas aqui, nessa passagem agora de Lucas, né, do capítulo 4, que faz exatamente essa transição entre esses dois momentos, o momento do batismo com o momento da tentação de Jesus Cristo, nós temos aqui uma afirmação
que nos faz pensar. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. O estar cheio do Espírito Santo. Uma coisa que eu tenho certeza que desagrada muito o coração de Deus e desagrada em muito o Espírito Santo é quando a igreja, o corpo vivo de Cristo, a comunidade que se chama pelo nome de Cristo, começa a viver não em comunhão, não em amor, mas em contenda. Não existe algo que desagrada mais o coração de Deus do que divisões. E quantas divisões têm ocorrido tendo como pretexto a obra do Espírito Santo? Eu digo sim, pretexto, porque infelizmente, como Paulo disse, há muitos lobos fantasiados, com pele de ovelha, andando por aí. Existem muitos mestres que, na verdade, estão servindo a sua própria barriga, o seu próprio ventre, como diz Paulo. Então, tem pessoas que, de repente, ele entra na igreja e, daí a pouco, ele quer criar uma divisão porque ele quer criar o seu grupo, certo? Mas faz isso não movido pelo seu amor e paixão por Deus, mas faz isso com o seu próprio interesse, o interesse de ter o seu grupo, alguém que o sustente, ou seja, toda essa coisa terrível que existe por aí e que todas essas pessoas vão ter que comparecer diante de Deus. Então, eu digo que não existe coisa que talvez traga mais peso ao coração do Espírito Santo quando essas divisões começam a existir. E muitas vezes as divisões elas vêm tendo como pretexto exatamente o Espírito Santo. E eu percebo que muitas dos debates que durante os anos passados, que nós não precisamos viver repetindo as mesmas discussões e tendo os mesmos problemas que os nossos irmãos tiveram no século passado, no outro. Eu percebo que muitas dessas discussões é apenas por causa da maneira com que se fala as coisas. Por exemplo, nós temos irmãos que falam a respeito dessa vida cheia do Espírito Santo e usam a palavra batismo. Não, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Em outras palavras, precisa ter aquela experiência de ser cheio do Espírito Santo. E nós temos outros irmãos que de repente não usam a palavra batizados, mas usam uma outra palavra, que é a plenitude do Espírito Santo. Então dizem, olha, nós já temos o Espírito Santo, A Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. A Bíblia diz, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E, finalmente, não são 3 deuses, mas é um Deus apenas. E você não pode receber Deus a prestação na sua vida. Você não pode receber Deus em partes, em pedaços. Não, hoje eu recebo o Filho, amanhã eu recebo o Pai, e depois, eu recebo o Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus só. Então, quando você recebe Cristo Jesus na sua vida, você recebe Deus. E como nós veremos mais adiante, o Espírito Santo ele é o selo. Você já é selado com o Espírito Santo. O que é o selo? É algo que está presente na sua vida e que mostra que você pertence a Deus. Então, como eu falei, alguns falam, olha, eu preciso ser batizado, outros dizem, eu preciso da plenitude, mas vamos ser maduros e não vamos desagradar o coração do Espírito Santo, criando contenda e divisões por causa de palavras. Vamos usar a palavra que está aqui na própria Bíblia, em Lucas. E a palavra aqui que o evangelista Lucas usa
inspirado pelo Espírito Santo é que Jesus ele estava cheio do Espírito Santo. Quer chamar isso de batismo? Chame. Quer chamar isso de plenitude? Chame. Mas o que nós precisamos buscar é: eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Aqui é algo maravilhoso quando nós vemos que essa presença do Espírito Santo em nós não é uma coisa assim estática, parada. Ou seja, você recebe uma unção maravilhosa do Espírito Santo e aquilo fica ali para a vida toda. Não, o Espírito Santo fica em você, ele é o selo, certo? E a Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia o dia de Cristo. Ou seja, então, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, mas um dia eu posso estar mais cheio e outro dia eu posso estar menos cheio, eu posso estar até um pouco vazio, no sentido do Espírito Santo estar em mim, mas ele está entristecido com os meus pecados e com os meus erros. Veja só, eu não estou falando aqui da salvação, porque nós já fomos salvos. Salvação é pela graça. Mas uma vez salvos, e a salvação é algo que Deus nos dá, e é Ele que começa e conclui, então nós não cremos que salvação é algo que você perde, porque não é você que ganha pelo seu esforço, é a graça de Deus. Só que, mesmo nós já tendo essa bênção da salvação, e por ser salvo, quando a pessoa ela cai em pecado, é Deus que a disciplina e ela sofre, e até ser restaurada, etc. Mas o que eu estou falando é que o Espírito Santo, ele muitas vezes ele se entristece com as minhas atitudes, e ele fica em mim mais entristecido, apagado. Nesse sentido, a palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito Santo. Apagar aqui não no sentido de que nós somos capazes de eliminá-lo e tirá-lo da nossa vida, mas nós somos, muitas vezes, por causa dos nossos pecados, nós o neutralizamos. Mas o que nós precisamos buscar é esta vida cheia do Espírito Santo, a cada dia nos enchendo mais e mais. Na próxima aula nós vamos iniciar com esse mesmo versículo aqui, nesse mesmo capítulo de Lucas, capítulo 4, e vamos ver então um pouquinho mais acerca da vida cheia do Espírito Santo, desta experiência da tentação de Jesus e do início do ministério de Jesus e como o Espírito Santo esteve presente. Que Deus te abençoe e que essas aulas estejam ajudando você a compreender melhor a obra do Espírito Santo. E muito mais do que isso, que ela esteja despertando no seu coração a sede, a fome, o desejo de ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus.